Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer imenso falar com todos vocês das coisas de Deus. Nós vamos falar hoje a respeito de algo que tem acontecido em muitas igrejas e muitas pessoas têm notado isso, muitas pessoas têm observado e comentam sobre isso. Você já reparou que a maioria das igrejas estão fundamentando as suas igrejas, o seu trabalho em cima dos demônios, em cima de campanhas? Você já reparou que muitas são as igrejas, inclusive as que estão surgindo agora, os pastores estão fundamentando as suas igrejas, o seu trabalho em cima de demônios e em cima de campanhas. Não existe outra coisa. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a história dos profetas, a gente vê a história de João Batista, de Pedro, a gente encontra algo muito importante, que eu gostaria que você prestasse bem atenção. No livro de Mateus, capítulo 3, quando João Batista surge, o primeiro discurso de João Batista foi o seguinte, diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois ele fala: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista inicia o seu discurso falando de arrependimento. Em outras palavras, ele fundamenta a igreja, ele inicia o trabalho dele falando do arrependimento. Quer dizer, nos dias atuais, nos dias passados, a solução para os problemas era o arrependimento, a conversão, a regeneração, a mudança de vida. Nos dias atuais, a solução são os demônios ou as campanhas. Então você vê como é que as coisas mudaram. Por isso que eu digo que hoje nós vivemos o evangelho moderno. A igreja é moderna. Por que ela é moderna? Porque aquele que se atreve a pregar de acordo com os profetas, com os princípios da Bíblia, aquele que se atreve a falar de arrependimento, de pecado, de regeneração, de mentira, ele não vai para frente. Supostamente não vai para frente, porque não dá ibope, não dá oferta. Então os pastores que querem popularidade, nós falamos isso no vídeo passado, eles fundamentam o seu trabalho em cima de demônios, em cima das campanhas. Porque tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Você vai na igreja, é o demônio. Quer dizer, eu não sou advogado do diabo, mas você falar que tudo é o demônio, que tudo você tem que fazer campanha para você solucionar os seus problemas, então isso é contra a palavra de Deus. Então, Isaías, Ezequiel, Jeremias, os profetas como Joel, Naum, Oséias, os profetas que falaram do arrependimento, que falaram da conversão, esses caras estão doidos. A Bíblia deles é outra, porque a Bíblia atual, ela só fala de demônio, ela só fala de campanhas. Então, quando você fundamenta o seu trabalho em cima de demônios, em cima de campanhas, então significa que você não crê na palavra de Deus. Essa é a realidade. Ah, mas bispo, a campanha está na Bíblia, os elementos estão na Bíblia. Não essas campanhas malucas. Não é esses elementos que a pessoa dá de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta e quinta, e a vida da pessoa vai mudar todos os dias, todos os anos. Quer dizer, agora vai chegar o final do ano, a vida da pessoa vai mudar, ela vai fazer um pedido, a vida vai mudar. Aquilo que não mudou durante todo o ano de 2016 vai mudar agora. E ela vai ter que fazer um outro pedido para que ela, se ela quiser que o ano 2017 seja um ano abençoado. E aí vai colocar uma oferta de R$ 2017, que para poder a vida mudar. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. Então, o pastor que fundamenta o trabalho dele, a igreja dele, em cima de demônios, porque tudo é o demônio. E a pessoa tem que pegar o envelope e fazer o sacrifício ou colocar a oferta, porque esse demônio não vai sair. O demônio não vai sair.
Então, a pessoa que não conhece a Bíblia e ainda coincide com a malícia de determinados pastores, ela participa. A pergunta é o seguinte: vê se a vida dela muda. Vê se a vida dela muda. Faz uma indagação, 95% das pessoas que estão dentro das igrejas, que fundamentam o seu trabalho, as vidas não mudaram. É a mesma coisa, a pessoa faz e a vida não muda. Por quê? O arrependimento é o início de tudo. Se você não se arrepender, você não pode entrar no reino dos céus. Então, quer dizer, no passado, o arrependimento trazia a solução para os problemas. Hoje, o que traz a solução são as campanhas. As campanhas que trazem a solução. Então, para que pregar sobre o arrependimento? Para que falar do pecado? Não é verdade? Quer dizer, antigamente, o arrependimento era a solução para o pecado. Hoje é o demônio. A pessoa está em pecado, ela mente, ela rouba, ela fornica, ela adultera, mas é o demônio. Quer dizer, então ela não tem nenhuma responsabilidade com Deus. É o demônio que é o culpado, é o demônio que está atuando. E isso é dito, na maioria das vezes, pelos pastores nos púlpitos. Eles alegam que tudo é o diabo. Mas quando os problemas acontecem com eles, não é o diabo. O diabo só atua na vida dos obreiros ou na vida do povo. O diabo não atua na vida dos pastores, nem dos bispos, nem dos apóstolos. O diabo só atua na vida das outras pessoas. Então é fácil você alegar, é fácil você ameaçar, é fácil você enganar, iludir as pessoas. Então, o apóstolo Paulo começou seu trabalho falando de arrependimento. Pedro, você pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, assim que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele fala para as pessoas se arrependerem. E a igreja crescia porque ele tinha esse discurso. Quer dizer, eu me lembro que quando eu comecei na igreja, havia esse discurso. E isso foi que me chamou a atenção. Quer dizer, o arrependimento, onde você tem que olhar para você, onde você tem que olhar no espelho e ver os seus erros, mudar os seus valores, mudar os seus princípios, automaticamente o demônio vai embora. Porque o demônio não pode habitar no corpo de uma pessoa que está se santificando, de um corpo de uma pessoa que está buscando a presença de Deus. Mas isso não é falado dentro das igrejas. E você já notou isso. Então, tudo hoje para resolver a sua vida são os demônios. Quer dizer, a vida vai mudar. Como eu falei e repito, quer dizer, as pessoas hoje prometem o mundo inteiro. E eu não sei porque que o Brasil está em crise. Eu não sei porque que o Brasil ainda continua em crise. Porque cada igreja, ela promete uma mudança. Ela diz que a vida da pessoa vai ser um paraíso, que ela vai ser dona de tudo, que ela vai ser mais rica do que Salomão, mais rica do que o Bill Gates, mais rica do que todas as pessoas que existem na face da Terra. E os anos passam, a pessoa envelhece e o que acontece? Ela continua mais pobre. Mas ela continua acreditando, ela também é culpada, porque ela continua acreditando que tudo que está acontecendo na vida dela são os demônios. Quer dizer, o caráter dela não tem importância. O caráter dela, ela pode continuar mentindo, é o que mais tem. E por que os pastores não pregam sobre a mentira? Porque eles são mentirosos. Eles não pregam sobre a malícia porque eles são os mestres em malícia. Então eles não podem pregar. Então é fácil pregar sobre o demônio. É fácil gritar e dizer que tudo é o demônio. Então essas são as igrejas que estão crescendo no mundo inteiro. No mundo inteiro, especialmente no Brasil. Porque as pessoas são ignorantes espiritualmente, não conhecem a palavra de Deus. Então é muito fácil acreditar que tudo são os demônios. Mas João Batista começa dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Você pode ler toda a Bíblia, até mesmo Jesus. Eles não dão importância aos demônios. O apóstolo Paulo fala do diabo, mas ele ensina. Ele ensina. Os outros ensinaram, dizendo: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer dizer, em primeiro lugar, você tem que se sujeitar a Deus. Significa o quê? Arrepender. Enquanto você não se arrepender desse caráter que você tem e que você não observa, você só observa o mau caráter dos outros, mas não o seu,
a sua vida vai mudar. Você pode pegar 1 milhão de envelope e a sua vida não vai mudar como não tem mudado. Não é verdade? Por isso, meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para que você não seja iludido, não seja enganado. Mais uma vez, eu termino esse vídeo pedindo a sua oferta. Eu quero fazer esse livro, eu preciso de uma oferta de R$7.000 para poder fazer esse livro. Você que me conhece, algumas pessoas têm me ajudado, mas eu costumo dizer que é insuficiente. Agradeço pela sua ajuda, mas ainda é insuficiente. Eu quero fazer esse livro, está chegando o dia 12 de outubro, né? Um feriado nacional no Brasil, onde a idolatria ela não para de crescer. E esse livro fala tudo sobre a idolatria. Ele mostra, baseado e apoiado nos versículos da Bíblia, tudo sobre a idolatria. E o Brasil ainda continua sendo o maior país católico idólatra do mundo. Então me ajude a abrir os olhos das pessoas da mesma forma que alguém ajudou a abrir os seus olhos. Eu coloco o número da conta, se você quiser me ajudar, eu com o maior carinho, eu pego a sua oferta, o seu dízimo, para a gente poder viajar, desenvolver a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, abrir os olhos das pessoas, falando a verdade, porque nada liberta mais do que a verdade. E é essa verdade que eu procuro levar a todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que tenha um bom dia. E você, inclusive, pastor que quer me convidar, eu aceito o seu convite. Aonde você me chamar, eu vou pregar no México, na Argentina, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, qualquer lugar. Se você me convidar, eu estarei com você. A partir de outubro, no início de outubro, estarei em Mato Grosso, junto com o bispo Adilson, e nós estaremos orando 3 dias em favor da família, da prosperidade, da salvação, falando de tudo para que as pessoas sejam abençoadas, sobretudo falando a verdade, sem malícia, sem mentira, sem rodeios para as pessoas. Se você quiser, então eu agradeço o seu convite, tá bom? Entra no Facebook e a gente pode falar. Um abraço, que Deus abençoe a todos.